Nesta videoaula, nós vamos resolver algumas questões do conteúdo de fração de um número do livro de matemática da editora Sucesso. Vamos começar pela questão 96, que diz o seguinte: uma caixa d'água tem capacidade para 6.000 litros. Calcule quantos litros equivalem a 1,25 dessa caixa. Então, aqui a gente quer saber quanto equivale 1,25 de 6.000 litros. Esse de na matemática, na maioria das vezes, ele representa uma multiplicação, que é a forma como a gente vai resolver aí a fração de um número. Então, 1,25 de 6.000. O que é que a gente pode fazer? Em muitos casos, a gente pode, primeiro, multiplicar em cima. 1 vezes 6.000 dá 6.000. E depois, repete a de baixo. Por que vai repetir? Porque embaixo do 6.000, aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem o 1, né? E 25 vezes 1 é 25. Então, por isso que a gente, na maioria das vezes, vai falar assim, repete a de baixo, tá bom? Então, aqui a gente tem 6.000 dividido por 25, que a gente tem que fazer a conta de divisão agora, ok? Então, a gente vai ter aqui 6.000 dividido por 25. 6 não pode, vai o 60. 60 dividido por 25 dá 2. 2 vezes 25 dá 50. Para 60, falta 10. Desce o outro zero. 100 dividido por 25 dá 4. 4 vezes 25 dá 100. Para 100, zero. E com o último zero que vai descer, a gente acrescenta aqui no quociente. Então, a resposta final, 1,25 de 6.000 litros é 240 litros. Bom, questão 97. Um colégio teve 3/5 dos seus vestibulandos aprovados no vestibular e o colégio tem 660 alunos, mas apenas 1/3 do total de alunos prestou o vestibular. Qual é o total de alunos aprovados? Então, primeiro a gente vai calcular quem fez o vestibular, ok? Para depois saber quantos que foram aprovados, certo? A gente primeiro tem que saber quem fez a prova para depois saber quantos foram aprovados. Então, 1/3 do total que fez a prova. Então, é 1/3 de quem? 1/3 de 660, tá? Então, a gente vai aqui, ó, multiplicar primeiro 1 vezes 660, 660. E aí, já pega a dica da questão aqui da primeira que a gente fez. Repete a de baixo, ou seja, repete o 3. Dividindo aqui esse valor, nós temos 6 dividido por 3 é 2, de novo 2, e aí repete o zero. Então, 220 alunos prestaram o vestibular, porém, apenas 3/5 que foram aprovados. Quanto é 3/5 de 220, né? E aí é que a gente faz. Vou dar uma outra dica de como resolver esse tipo de fração de um número. Você também pode pegar esse número inteiro e dividir primeiro, para depois você multiplicar. Também é uma opção. A gente não está multiplicando e depois dividindo, você pode dividir e depois multiplicar, tá bom? Então, aqui, ó, vai ser 3 vezes quem? Vezes o resultado da divisão. 220 dividido por 5. Aí você pensa, 22 dividido por 5 é 4. Sobra 2, né? Desce o zero. 20 dividido por 5 é 4 de novo. Então, 220 dividido por 5 é 44. 3 vezes 44, você pode armar a conta. 44 vezes 3, 4 vezes 3, 12, sobe 1, 4 vezes 3, 12, com mais 1, 13. Então, foram 132 alunos aprovados. Questão 98. Em uma determinada escola, estudam 150 alunos que não são naturais da cidade, vindos de outros municípios para estudar nela, sendo 3/5 de São Pedro do Norte. Calcule o número de alunos que são de outras cidades.
Então, o que é que a questão quer aqui, né? A questão quer a quantidade que são de outras cidades. Se 3/5 são, né, de São Pedro do Norte, então o que é que sobra de 3/5? Sobra 2/5 das outras cidades. Então, é com 2/5 que a gente vai fazer esse cálculo, tá? 3/5 é de São Pedro do Norte, 2/5 é o que falta. Então, quanto é 2/5 de 150? Aqui você pode fazer a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Você pode dividir primeiro, então a gente tem aqui uma divisão, para com o resultado você multiplicar. Então, fica, o 2 vai repetir, 150 dividido por 5 é 30, e 2 vezes 30 é 60. Então, 60 alunos são de outras cidades. Questão 99. De uma cesta de laranja, 2/5 foram dados a uma pessoa, 1/3 do resto a outra pessoa e ainda restam 10 laranjas. Quantas laranjas havia na cesta? Então, para essa questão, a gente tem o seguinte: a gente não sabe a quantidade de laranjas. Então, a quantidade de laranjas é x, tá? Então, a gente vai ter aqui um x para começar. Foram dados 2/5 a uma pessoa. Então, se foram dados 2/5, o que é que restaram? Restaram 3/5. Por que a gente tem que pensar no resto? Porque 1/3 do resto foi dado a outra pessoa. Então, a gente vai calcular o seguinte, né? A questão quer saber quantas laranjas haviam, sendo que restaram 10 laranjas. Então, a gente pensa o seguinte, de 2/5 foram dados, então sobram 3/5, correto? Então, sobram aqui, ó, 3/5 da laranja, é o que sobra. E se 1/3 do resto foi dado, quanto é que sobra também? 2/3, ok? Então, 2/3 do que sobrou de 3/5 da quantidade de laranjas que deu vai ser igual a 10 laranjas que restaram, tá bom? Então, fica mais ou menos aí desse jeito. E aqui a gente tem o quê? Vai multiplicar embaixo, vai multiplicar em cima. 2 vezes 3 é igual a 6. 3 vezes 5 é igual a 15. E o x repete, que é o que a gente quer descobrir. Tudo isso é igual a 10. Bom, aqui a gente chegou numa equação do primeiro grau. Se o 15 está desse lado dividindo aqui com 6, ele passa para o outro lado com a operação inversa. Então, o que é que sobra do lado esquerdo? Sobra 6x e o 15 passa. Como eu falei, está dividindo, passa multiplicando. 10 vezes 15, 150. E aí, o que é que a gente tem? Nós vamos ter que o valor das laranjas, que é x, vai ser 150 dividido por 6. Por que dividido? Porque esse 6 aqui, ele está multiplicando com esse x. E se ele está multiplicando de um lado, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 25, ou seja, haviam 25 laranjas na cesta. Questão 100. Em uma reunião, compareceram 4/5 do convidado. Determine o número de convidados, sabendo-se que faltaram 18 pessoas. Bom, então o que é que a gente vai fazer aqui? Compareceram 4/5. Então, quantos que faltaram? Faltaram 1/5. E 1/5 de uma quantidade que a gente não conhece é 18. Então, 1/5 de x é igual a 18. O que é que nós vamos fazer, então? Se o 5 ele está dividindo de um lado, ele passa para o outro lado multiplicando. O que é que sobra desse lado aqui, então? Sobra só um x, que é a mesma coisa de x, tá? Esse 1 aqui você finge que nem existe, porque 1 na multiplicação é elemento neutro. Então, é só passar aqui, ó, 18 vezes 5. E 18 vezes 5 vai dar 90. Então, a quantidade de convidados dessa festa era de 90 pessoas. Questão 101. Gastei 2/5 do meu salário para pagar aluguel. Sabendo que me restaram apenas 900, determine o valor do meu salário. Bom,
Se eu gastei 2/5, significa que sobrou, né, 3/5. E 3/5, que é o que sobrou do meu salário, é igual a 900. Pronto. Mesmo pensamento, mesma lógica. Se o 5 está aqui dividindo, passa para lá multiplicando. Então, quem é que fica do lado esquerdo? Fica 3x. E 900 vezes 5, você faz a conta. 9 vezes 5 é 45. E repete os 2 zeros. E agora aqui, o que é que acontece? Se o 3 está multiplicando com o x, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ser 4.500 dividido por 3. É como se fosse 45 dividido por 3, que é 15, porém, vamos ter aqui mais 2 zeros. Então, a resposta final, 1.500. Então, determine o valor do meu salário, né? R$1.500, porque 3/5 foi o que sobrou, no caso. Questão 102. Em uma escola, estudam 450 alunos, sendo 4 nonos meninos e o restante meninas. Calcule o número de meninos e meninas, né, que estudam nessa escola. Então, aqui nesse caso, a gente vai fazer, né? Já é um contexto diferente das questões que a gente estava fazendo aqui agora. Eu quero calcular o número de meninos. Então, qual é a fração de meninos? 4 nonos de um total de 450. Então, aqui você vai multiplicar. Pode dividir primeiro para se tornar mais fácil. Então, você tem 450 dividido por 9 dá 50. E aí, você vai multiplicar por 4. Você mudou a ordem. Mas na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, poderia ser 4 vezes 50 ou 50 vezes 4. Então, 50 vezes 4 vai dar 200. A gente não precisa fazer essa conta novamente para achar o número de meninas. Por quê? Porque se você sabe que na escola 450 é o total de alunos e você tem 4 nonos que são meninos, ou seja, 200 alunos ali são meninos, qual é a quantidade de meninas? É só subtrair. 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. 4 menos 2, 2. Então, quantidade de meninos, 200. E quantidade de meninas, 250, que seriam 5 nonos. Questão 103. De um total de 240 pessoas, 1/6 não gosta de futebol. Então, quantas pessoas gostam de futebol, né? Se 1/6 não gosta, 1 para 6 falta 5. Então, quer dizer que 5/6 gostam. Quanto é 5/6 de 240? Então, aqui a gente faz o mesmo raciocínio. Primeiro, a gente vai dividir para depois multiplicar. 240 dividido por 6, pensa no 24. 24 dividido por 6 dá o quê? Dá 40, dá 4, né? Mas como é 240, vira 40. E 40 vezes 5 dá quanto? Dá 200. Então, 200 pessoas gostam de futebol. Questão 104, nós temos. Eu fiz uma viagem de 700 quilômetros. Os 3/7 do percurso foram feitos de automóvel e o restante de ônibus. Que distância eu percorri de ônibus? Então, assim, tem um total de 7. 3 de um total de 7 foi de automóvel. O restante é o quê? É 4. 4/7 foi feito de ônibus. Então, quanto é 4/7 de 700? Vamos fazer da mesma forma. Vamos dividir aqui. 700 dividido por 7 é 100, e 100 vezes 4 é 400. Então, 400 quilômetros foram feitos de ônibus. Questão 105. Jonas já estudou 2/5 dos itens que vão cair na prova. Na segunda etapa, vai estudar 1/4 do que restou. Após concluir a segunda etapa, quanto faltará ainda para Jonas estudar? Então, nessa questão, a gente vai pensar o seguinte: ele vai estudar 1/4 do que restou, correto?
Então, 1/4 do que restou. Se ele estudou 2/5, resta, então, 3/5. Aqui a gente multiplica normal. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 5, 20. Só que assim, essa é a segunda etapa. 1/4 do que restou. Então, ele vai estudar 3/20. Após concluir a segunda etapa, quanto faltará ainda para Jonas estudar? Então, assim, se ele já estudou 2/5, falta 3/5. E aí, na segunda etapa, ele estudou 3/20. Então, 3/5 que faltavam menos 3/20 vai ser quanto, né? É isso que a questão quer saber. Como agora a gente está em uma subtração, a gente faz o seguinte. Multiplica o de baixo. 20 vezes 5 é 60. Opa, estou pensando com 3 aqui em cima. 20 vezes 5 é 100, tá? E aí a gente faz a borboleta. 20 vezes 3 é 60 e 5 vezes 3 é 15. Como a gente está na subtração, aqui vai ser menos. 60 menos 15 é 45. Mas esse valor dá para a gente simplificar. Dá para simplificar por 5. E aí, 45 dividido por 5 é 9 e 100 dividido por 5 é 20. Então, faltam ainda para Jonas estudar 9/20. Questão 106. Arthur já coloriu 3/5 das figuras de um livro. Se Arthur colorir mais a metade do que restou, qual será a fração das figuras que ainda não estarão coloridas? Bora lá. Ele já coloriu 3/5 e agora ele quer colorir a metade do que restou. Ele quer colorir a metade, é 1/2. Do que restou? O que é que restou? Restou 2/5. Então, nós temos aqui 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 5 é 10. Então, temos 2/10, que poderia ter simplificado também, né? Mas vou deixar assim. Qual será a fração das figuras que ainda não estão coloridas, né? E aí a gente volta para a mesma lógica da questão 105, né? Ele já coloriu 3/5, então faltam o quê? Faltam 2/5, correto? Só que aí, depois ele coloriu 2/10, então menos o que ele coloriu aqui depois. E aí é só a gente fazer a subtração novamente. 5 vezes 10 dá 50. E multiplicando aqui, 2 vezes 10 vai dar 20. E 5 vezes 10 vezes 2 dá 10. E aí, 20 menos 10 dá 10. Dá para simplificar. Resposta final, 1/5 é a fração, né, das figuras que ainda não estão coloridas. Bom, questão 107. Nós temos o seguinte. Os botões de uma grande e bela roseira desabrocharam em 3 dias. No primeiro dia, 2/5 dos botões se abriram. No segundo dia, 1/3 do que restou. E no terceiro dia, os botões restantes. Que fração representa os botões que se abriram em flor no terceiro dia? Então, nós vamos ter o seguinte. Se no primeiro dia abriram 2/5, então o que é que resta de 2/5? Resta 3/5. Vou anotar logo essa parte aqui. No segundo dia, 1/3 do que restou, ou seja, 1/3 de 3/5. A gente já pode calcular. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15. Vou simplificar logo essa fração aqui para se tornar mais fácil para os próximos cálculos. Então, 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Então, 1/5 aí, né, no segundo dia. E aí, no terceiro dia, foram os restantes. Então, como é que a gente vai pensar? Se no primeiro dia abriram 2/5 e no terceiro dia abriram, né, que eu simplifiquei, abriu ali 1/5,
a gente vai somar para saber quanto é que resta para o terceiro dia. Como os denominadores eles são diferentes, então você repete, são iguais. Como os denominadores são iguais, então você repete o denominador e soma só o numerador. 2 mais 1, 3. Então, já abriram no primeiro e segundo dia 3/5. Quanto é que resta para o terceiro dia? Bom, se o total é 3/5, resta para o terceiro dia, que a gente já faz na lógica, resta 2/5, ok? E aí a gente finaliza a questão e o vídeo da aula.